Você provavelmente já está sabendo que a Câmara dos Deputados aprovou por volta da meia-noite nessa última madrugada, com 209 votos favoráveis, 165 votos contrários e 4 abstenções, o texto base do projeto de lei que cria 160 novos cargos comissionados dentro do STF, aumenta os rendimentos dos servidores da Suprema Corte e cria ainda mais 40 cargos de técnico judiciário e de agente da Polícia Judicial. O custo desses novos cargos, considerando valores desatualizados, já que esse cálculo foi feito em 2024, é de cerca de 22 milhões de reais nos próximos 3 anos. Agora, eu garanto para você que tem muita coisa por trás dessa história que não está sendo contada, pelo menos não da forma como deveria. Primeiro, quem foram os responsáveis por essa aprovação? Bom, dos 52 deputados do PT, partido do presidente Lula, apenas 3 votaram contra a criação desses cargos. Aqueles velhos nomes conhecidos como Lindbergh Farias, Paulo Pimenta, Maria do Rosário, Zeca Dirceu e outros tantos que dizem defender a tal justiça social, votaram a favor dessa palhaçada. Dos deputados do PSOL, outro partido militante de extrema esquerda, por incrível que pareça, houve 2 votos contrários e 3 abstenções, mas os outros 6 representantes do partido votaram a favor desse projeto. Entre eles estão os nomes mais conhecidos da sigla, Guilherme Boulos e Érica Hilton, que também dizem defender de forma hipócrita a tal justiça social. Os representantes do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, votaram todos favoráveis à proposta, com exceção de uma deputada gaúcha que se absteve. Além disso, outros militantes perdidos em partidos diferentes também ajudaram a aprovar esse texto, como foi o caso de André Janones, do Avante. Mas não foi só a esquerda que ajudou a aprovar a criação dessa nova despesa milionária para os cofres públicos. Os nomes mais conhecidos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, votaram contra a medida, mas a bancada do partido não foi unânime. Dos 71 deputados do PL, 6 votaram a favor. São eles Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, Daniel Freitas, de Santa Catarina, Ícaro de Valmir, de Sergipe, Júnior Lourenço, do Maranhão, Sonise Barbosa, do Amapá e Tiririca, de São Paulo. Os únicos partidos que tiveram votação unânime contrária à criação desses cargos foram o Novo, que tem 4 deputados, e a Rede, com o voto de apenas 1 deputado. Só que o segundo ponto que eu quero levantar aqui é algo ainda mais significativo. E essa é uma história que ninguém vai contar. O Supremo Tribunal Federal tem como prerrogativa o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Em outras palavras, os ministros do STF têm o poder de julgar inconstitucional um trecho de um projeto ou até mesmo um projeto de lei inteiro aprovado anteriormente pelo Congresso. Na teoria, de acordo com a legislação brasileira, eles só podem fazer isso se o texto em questão violar algum princípio constitucional. Só que, na prática, os ministros têm utilizado essa prerrogativa frequentemente de forma distorcida para impor a sua própria vontade em relação a assuntos que tenham sido aprovados de forma diferente no Congresso Nacional. Um exemplo muito claro disso foi o caso recente do julgamento de um artigo do Marco Civil da Internet. O artigo em questão não violava nenhum princípio constitucional, mas a maioria dos ministros da Suprema Corte utilizou-se dessa ferramenta para derrubá-lo e para impor uma nova tese criada por eles próprios. Enfim, independentemente do que tenha acontecido na prática ultimamente, o fato é que a Constituição Federal também determina, em seu artigo 37, que a administração pública direta e indireta de qualquer um dos 3 poderes deve obedecer aos princípios conhecidos por formarem a palavra LIMP com suas iniciais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A criação de 160 novos cargos comissionados para os gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e o custo por trás disso faz com que essa medida possa ser considerada como uma violação aos princípios da eficiência e da moralidade. Ou seja, é possível formar um embasamento para que essa proposta seja considerada inconstitucional. O projeto precisa passar ainda pelo Senado e qualquer ação no Supremo Tribunal Federal só poderia acontecer depois da tramitação no Congresso ter sido encerrada. Mas, de qualquer forma, se a proposta for aprovada também pelo Senado, o caminho a ser seguido seria entrar com uma ação no STF alegando que é inconstitucional. Caberia então aos ministros do Supremo decidirem se o benefício criado em seu próprio favor é constitucional ou não. Obviamente, eles não entenderiam como ineficiente ou imoral uma medida que os beneficia diretamente, ao contrário do povo brasileiro, que fica cada vez mais indignado com o desrespeito das autoridades com o seu dinheiro. A grande questão é: quem tem que julgar se o benefício de uma autoridade é moral ou imoral? É essa própria autoridade
ou a população que paga essa conta? E ainda tem um terceiro ponto que eu levanto aqui em relação à aprovação que ocorreu ontem na calada da noite na Câmara, só que antes de falar sobre ele, eu trago aqui um recado rápido para você. Você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Essa frase de Ayn Rand se encaixa muito bem na situação de quem hoje está vendo quanto a inteligência artificial está evoluindo, mas ainda não aprendeu a utilizá-la. As ferramentas de IA já fazem parte da nossa vida e se nós não aprendermos a fazer uso delas, seremos simplesmente engolidos pela tecnologia. A boa notícia é que essa utilização é muito mais simples do que parece e provavelmente muito mais fácil do que você está pensando que é. E ainda é muito barato para aprender a fazer isso. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Eu, Paulo Baltokoski, preparei um e-book completíssimo ensinando passo a passo como utilizar o ChatGPT da OpenAI. E o mais curioso é que esse tutorial foi escrito pelo próprio ChatGPT. Eu tive o trabalho apenas de organizá-lo por conta do meu perfeccionismo, porque o próprio chat é capaz de entregar um PDF pronto se eu quisesse. Enfim, o fato é que o segredo para tirar o melhor proveito do ChatGPT é saber fazer as perguntas certas. E isso você também encontrará nesse e-book. Quer aprender tudo isso? Então clica no link que eu deixei aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. São só R$ 29,90 e você ainda pode parcelar no cartão de crédito se quiser. Agora eu pergunto, vai clicar agora ou vai esperar que o seu concorrente aprenda primeiro? Bom, como eu falei anteriormente, ainda tem um terceiro ponto que eu levanto aqui em relação à aprovação que ocorreu ontem na calada da noite na Câmara. Não podemos generalizar as decisões que são tomadas no Congresso. Como eu mostrei anteriormente, há divergências até mesmo dentro dos próprios partidos. Agora, quem acaba decidindo as coisas nesse país, dentro do legislativo, na prática é o velho centrão, que sempre tem maioria dentro das casas, dita as regras do jogo e pende para o lado que tem mais a oferecer. Ultimamente, a imprensa tem falado muito em uma relação conflituosa entre o Congresso e o Supremo, bem como entre o Congresso e o governo. Quando se chega a esse ponto, significa que as divergências entre esses poderes já estão muito além da oposição ao governo. Significa que o centrão já está se posicionando assim. E é justamente isso que tem sido retratado em episódios recentes. Agora, o episódio dessa última madrugada é uma clara demonstração de que essa relação conflituosa está acontecendo apenas no palco, porque por trás das cortinas, o Centrão não apenas está dando um aceno ao Supremo, como ainda o abraça e o convida para jantar. O grande problema é que todo esse espetáculo, incluindo aquilo que acontece por trás das cortinas, é integralmente sustentado pelo cidadão brasileiro. E antes de finalizar, eu quero aproveitar para trazer aqui uma boa notícia. Se você acompanha regularmente o conteúdo aqui do canal, você já deve estar a par do conteúdo do PLP 112 de 2021, conhecido como novo Código Eleitoral, e dos grandes riscos escondidos nesse texto. Recentemente eu fiz uma live com o Dr. Sebastião Coelho, o Dr. Felipe Jimenez e o Maurício Costa, e os principais pontos foram detalhadamente explicados por eles. Entre esses estão, por exemplo, a previsão de prisão de até 7 anos para quem contestar resultados eleitorais, criação de novas barreiras contra a implantação do voto impresso, a concentração de ainda mais poder nas mãos sempre dos mesmos ministros, entre outras coisas. Pois bem, um novo relatório formulado pelo senador Marcelo Castro, que é o relator do projeto que tramita hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, seria votado hoje, quarta-feira. No entanto, por falta de acordo entre o relator e a oposição dentro da CCJ, a votação desse relatório foi novamente adiada. E assim, nós ganhamos mais um tempo para pressionar os senadores para que não permitam que esse texto seja aprovado dessa forma. Da mesma forma que os absurdos que acontecem precisam ser expostos, aquelas notícias que nos trazem um fio de esperança precisam também ser compartilhadas. Um grande abraço e até a próxima.